Já teve essa sensação em que às vezes que a fé vacila e a gente só enxerga o pior cenário. Mas lembra, coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. Hoje, nessa história, um detalhe que ninguém viu muda tudo. Se você já pensou em desistir de uma busca impossível, fica comigo até o fim. Me diz, qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Quando Carlo André empurrou a porta de vidro da mansão às 3 da tarde de uma quinta-feira, o cheiro de lavanda ainda perfumava o corredor. Ele tinha voltado mais cedo de uma reunião cancelada, a gravata afrouxada, o terno cinza impecável refletindo no piso de mármore branco. A casa estava silenciosa demais. Carlo franziu a testa e deixou a pasta de couro cair no aparador da entrada. Foi então que ouviu o choro. Não o choro manhoso do filho de 4 meses pedindo colo. Esse ele conhecia de cor. Era um soluço abafado, entrecortado, vindo do 2º andar. Subiu os degraus de 2 em 2 e, ao entrar no quarto do bebê, congelou. Isabela, a faxineira contratada há 3 meses, estava de joelhos no tapete felpudo, segurando o pequeno Luca contra o peito, o rosto molhado, os ombros sacudindo. O bebê chorava também, mas parecia assustado. Não doente. Carlo sentiu o coração acelerar. Algo estava errado, muito errado. Isabela, o que aconteceu? A voz dele saiu firme, mas a mão que segurou o batente da porta tremeu levemente. Ela ergueu os olhos vermelhos, e Carlo viu algo que nunca tinha visto em ninguém. Um medo tão antigo que parecia viver nela antes mesmo daquela tarde. Isabela tentou falar, mas as palavras se esgarçaram num sussurro rouco. Desculpa, Sr. Carlo. Eu não queria. É que ele começou a tossir de um jeito estranho, e eu entrei em pânico e... Ela apertou Luca com mais força, e o bebê, percebendo a tensão, aumentou o volume do choro. Carlo se aproximou devagar, estendeu as mãos. Me passa ele. Calma, vamos com calma. Isabela obedeceu, mas ao entregar a criança, Carlo percebeu que as mãos dela não paravam de tremer. Ele acomodou Luca no berço, checou a temperatura da testa, o peito subindo e descendo, a cor da pele, tudo normal. O bebê já começava a se acalmar, chupando o próprio punho. Carlo respirou fundo e se virou para Isabela, que agora se encolhia contra a parede, abraçando os próprios joelhos. Você percebeu o detalhe na mão dela? Guarda isso. Quando Isabela puxou a manga da blusa azul desbotada para enxugar as lágrimas, Carlo viu uma pulseira fina de tecido vermelho amarrada no pulso esquerdo. Não era nada de especial, apenas um pedaço de linha trançada, do tipo que mãe faz para filho. Mas no centro da trança havia 3 contas de madeira escura, cada uma com uma letra gravada, L, U, I. Carlo desviou os olhos, sem entender por que aquilo importava naquele momento. Isabela, ele está bem. Foi só um susto. Mas me explica, por que você entrou em pânico assim? Ela balançou a cabeça, mordendo o lábio inferior até quase sangrar. Eu não posso falar, senhor. Desculpa, eu só... Preciso de 1 minuto. Carlo cruzou os braços, tentando decidir se devia insistir ou dar espaço. Foi quando Isabela puxou da carteira uma foto antiga, amassada, com as bordas desgastadas. Ela olhou para a imagem e um novo acesso de choro tomou conta dela. Meu filho tinha a mesma idade que o Luca, 4 meses. E um dia ele foi arrancado dos meus braços. E eu nunca mais vi. Carlo sentiu o chão se mover sob os pés. Ele conhecia a dor de perda. A esposa tinha morrido no parto de Luca. E desde então, ele criava o menino sozinho, com a ajuda de babás e faxineiras. Mas aquilo que Isabela acabara de dizer carregava um peso diferente. Não era morte, era roubo. Era vazio, sem corpo, sem caixão, sem despedida. Como assim arrancado? Carlo se sentou na poltrona ao lado do berço. E Isabela, ainda no chão, começou a contar. Ela tinha 19 anos quando conheceu André Valente na boate onde trabalhava servindo bebidas. Ele era mais velho, 30 e poucos, terno caro, sorriso fácil demais. Pagava bem, deixava gorjetas generosas, e quando Isabela aceitou sair com ele depois do expediente,
Achou que estava vivendo um conto de fadas. 3 meses depois, ela descobriu que estava grávida. André sumiu por 2 semanas. Voltou com um advogado e uma proposta. Ele pagaria tudo se ela não procurasse a família dele. Isabela, ingênua, assinou um papel que mal leu. O bebê nasceu num hospital público e ela deu o nome de Luiz. Nos primeiros meses, André aparecia de vez em quando, trazia dinheiro, mas nunca pegava o bebê no colo, até o dia em que apareceu acompanhado. Ele trouxe uma mulher loira, elegante, que se apresentou como advogada da família. Disse que eu não tinha condições de criar a criança sozinha. Eu disse que tinha sim, que estava trabalhando, que minha mãe me ajudava. Isabela limpou o rosto com as costas da mão, mas eles riram. E na semana seguinte, enquanto eu dormia depois de um turno duplo, minha mãe abriu a porta. Eram eles, com uma ordem judicial falsa, cheia de carimbos, dizendo que eu era incapaz. Minha mãe, analfabeta, acreditou. Entregou o Luiz. Quando acordei, meu filho tinha sumido. Carlo fechou os olhos. A história era brutal demais para ser mentira. Você foi atrás? Procurou a justiça? Isabela riu, mas era um som sem graça. Senhor, eu era menor de idade quando assinei aquele papel. Não tinha dinheiro para advogado. Fui em 3 delegacias, e em todas me disseram que sem prova de paternidade, sem testemunha, sem o nome completo do homem. Porque André Valente pode ser qualquer um. Eu não tinha caso. Disseram que eu tinha entregue o bebê, que eu era histérica. Ela mostrou a pulseira no pulso. Eu fiz isso no último dia que segurei meu filho. Coloquei no pulso dele antes de dormir. L-U-I, Luiz. Fiz outra igual para mim, para lembrar que ele existiu, que eu não inventei. Repara no que não é dito. Carlo percebeu que Isabela não havia mencionado o sobrenome completo do homem, ou se sabia mais do que estava falando. Mas antes que pudesse perguntar, ela continuou. Quando viu Luca tossir daquele jeito hoje, por um segundo, foi como se fosse o Luiz. O mesmo jeito de franzir a testa, o mesmo movimento das mãozinhas. E eu só conseguia pensar, e se alguém tirar esse bebê também? E se eu não conseguir proteger? Ela cobriu o rosto com as mãos. Perdão, senhor Carlo. Eu sei que não sou nada para a família do senhor. Eu sou só a faxineira. Mas quando segurei o Luca por um instante, foi como se eu pudesse voltar no tempo e salvar meu filho. Carlo ficou em silêncio por um longo minuto. Ele era um homem prático, acostumado a resolver problemas com dinheiro e contatos. Mas algo na história de Isabela tocava fundo. Talvez porque ele também tinha perdido alguém. Talvez porque a dor dela era crua demais para ser ignorada. Quantos anos faz? 7 anos e meio, senhor. Meu Luiz teria quase 8 agora. Carlo assentiu devagar. Você tem o nome completo do homem? Algum documento? Alguma pista? Isabela balançou a cabeça. Só o primeiro nome. André. E lembro do carro dele. Um sedã preto, blindado, com adesivo de um clube de golfe na traseira. Lembro porque achei estranho na época. Ele não parecia o tipo que joga golfe. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Carlo se levantou, checou Luca mais uma vez. O bebê já dormia tranquilo. E estendeu a mão para Isabela. Levanta. Vamos tomar um café e você vai me contar tudo o que lembra. Cada detalhe. Eu conheço gente. Talvez a gente consiga achar alguma coisa. Isabela ergueu os olhos, incrédula. O senhor faria isso por mim? Carlo deu de ombros, mas havia algo de genuíno no gesto. Ninguém deveria perder um filho assim. Vamos ver o que dá para fazer. Naquela noite, depois que Isabela foi embora, ainda tremendo, ainda incrédula com a oferta de Carlo, ele ficou sozinho no escritório, a luz do abajur projetando sombras longas nas estantes de livros. Luca dormia no andar de cima, monitorado pela babá noturna. Carlo abriu o laptop e começou a fazer o que fazia de melhor: investigar. Ele tinha contatos em cartórios, em hospitais, em escritórios de advocacia, e tinha dinheiro suficiente para mover montanhas quando necessário. Mas mais do que isso, ele tinha algo que Isabela não tinha 7 anos atrás: privilégio. E pela primeira vez em muito tempo,
Carlos se perguntou para que servia todo aquele privilégio, se não era para ajudar alguém que realmente precisava. Ele digitou no sistema de busca: André Valente, clube de golfe, sedã blindado. Os resultados apareceram aos poucos. 3 André Valente na região. Um deles era médico, o outro, professor universitário. O terceiro era empresário. Carlo clicou na foto do perfil social do empresário e congelou. O rosto que apareceu na tela era exatamente o tipo que Isabela descrevera. Angular, sorriso confiante demais, olhar de quem nunca ouviu um não na vida. E no fundo de uma das fotos, um detalhe: um sedã preto, blindado, com adesivo do Country Club Eldorado. A parte forte vem agora. Carlo pegou o telefone e ligou para Rafael Mena. Eram 11 da noite, mas Rafael atendia sempre. Carlo, que surpresa. A voz era rouca, cansada. Desculpa a hora, mas preciso de você para um trabalho. Discreto, urgente. Rafael suspirou do outro lado. Sempre é. Manda. Carlo explicou rapidamente. A história de Isabela, o bebê roubado, o nome André Valente Torres, o clube de golfe. Rafael ouviu tudo em silêncio. E quando Carlo terminou, o investigador fez a única pergunta que importava. Você tem certeza que quer mexer nisso? Família Valente Torres é pesada, dinheiro antigo, conexões políticas. Se eles realmente fizeram o que você está dizendo, vão ter enterrado tudo muito bem. Carlo não hesitou. Tenho certeza. Faz o trabalho. Rafael começou no dia seguinte. A primeira etapa foi confirmar se André Valente Torres tinha um filho na idade certa. Não foi difícil. Redes sociais são vitrines. Helena Torres, a esposa, postava com frequência fotos de eventos de caridade, jantares beneficentes, e no meio das imagens sempre aparecia um menino, Luiz Torres. Cabelos castanhos, olhos grandes, sorriso tímido. Rafael ampliou uma das fotos e viu algo que fez seu estômago revirar. No pescoço do menino, uma marca de nascença pequena em forma de coração. Ele anotou mentalmente e continuou cavando. A segunda etapa foi mais complicada: acessar registros de nascimento. Rafael tinha contatos dentro de cartórios, funcionários que deviam favores, que fechavam os olhos para consultas não oficiais. Foi assim que ele encontrou a inconsistência. Luiz Torres tinha sido registrado 2 vezes. A primeira vez no Hospital Público Santa Clara, sob o nome Luiz da Silva Rocha, filho de Isabela Rocha, mãe solteira. A segunda vez, 3 dias depois, no cartório particular da família Valente Torres, sob o nome Luiz Valente Torres, filho de André Valente Torres e Helena Prado Torres. Rafael fotografou os documentos, conferiu as datas, os carimbos, as assinaturas. Havia algo errado ali, muito errado. Ele ligou para Carlo. Achei, tem 2 registros. Um no nome da mãe biológica, outro no nome da família Torres. E os carimbos do hospital batem. É o mesmo bebê. Carlo sentiu um frio na espinha. Isso é suficiente para um processo? Rafael hesitou. É suficiente para levantar suspeita. Mas para ganhar na justiça, a gente vai precisar de mais. DNA seria o ideal. Mas sem ordem judicial, é complicado. E mesmo com DNA, a criança está há 7 anos com a família Torres. Qualquer juiz vai pensar 2 vezes antes de arrancar o menino de lá. Carlos cerrou os punhos. Então a gente vai atrás de mais provas. Tem que ter mais alguma coisa. Enquanto Rafael continuava investigando, Carlo precisava tomar uma decisão difícil. Contar ou não para Isabela o que haviam descoberto até agora. Ele sabia que dar esperança prematura era perigoso. Esperança sem resultado era apenas outra forma de tortura. Mas também sabia que Isabela merecia saber. Merecia saber que o filho dela estava vivo, bem cuidado, e a poucos quilômetros de distância. Ele esperou até o final de semana, quando Isabela apareceu para o turno de sábado. Ela ainda evitava o quarto de Luca, mas Carlo notou que sempre que passava perto da porta, ela diminuía o passo como se quisesse entrar, mas não tivesse coragem. Isabela, preciso falar com você. Ela estava limpando a cozinha, as mãos submersas em água com sabão. Virou-se, assustada.
Aconteceu alguma coisa, senhor? Carlo fez sinal para ela se sentar à mesa. Eu contratei um investigador, e ele achou algumas coisas. Sobre o seu filho. O rosto de Isabela perdeu toda a cor. Ela puxou a cadeira e se sentou devagar, como se as pernas não aguentassem mais o peso do corpo. O que ele achou? Carlo abriu a pasta que trouxera do escritório e colocou as fotos sobre a mesa. A primeira era do perfil de André Valente Torres. Isabela olhou e seus olhos se arregalaram. É ele. Esse é o homem. Eu nunca esqueci esse rosto. Carlo assentiu e empurrou a segunda foto. Era de um evento de família. André, Helena e, entre eles, um menino de uns 7 anos. Isabela pegou a foto com as mãos trêmulas e aproximou do rosto. Ela estudou cada detalhe. Os olhos do menino, o formato do rosto, o jeito de sorrir com a boca fechada. E então ela viu. No pescoço dele, levemente visível porque a camisa estava aberta, uma marca de nascença, pequena, em forma de coração. O som que saiu da garganta de Isabela não era humano. Era um grito abafado, um soluço que carregava 7 anos de dor comprimida. Ela caiu da cadeira e se ajoelhou no chão da cozinha, segurando a foto contra o peito, balançando o corpo para frente e para trás. Carlo se ajoelhou ao lado dela, sem saber o que fazer, sem saber se devia tocar, se devia falar. Isabela chorava tão alto que Carlo teve medo de que acordasse Luca. É ele. É meu filho. Meu Luiz. Ele está vivo. Deus. Ele está vivo. Ela repetiu isso várias vezes, como uma prece, como se precisasse falar em voz alta para acreditar. Carlo esperou a tempestade passar. Levou quase 20 minutos. Quando Isabela finalmente conseguiu respirar de novo, ele ajudou ela a se sentar e trouxe um copo de água. Ela bebeu em goles pequenos, ainda segurando a foto. Onde ele está? Eu posso vê-lo? Carlo respirou fundo. Ele mora com a família Torres, num bairro nobre, a uns 15 quilômetros daqui. Mas Isabela, a gente não pode simplesmente aparecer lá. Precisa ser estratégico. Se a gente forçar, eles vão usar advogados, vão alegar que você abandonou a criança, vão virar o jogo. A gente precisa de mais provas. Isabela balançou a cabeça desesperada. Mas ele está tão perto, tão perto. Como eu vou aguentar saber que meu filho está a 15 quilômetros e eu não posso nem ver? Carlo segurou as mãos dela. Eu sei que é desesperador, mas confia em mim. A gente vai fazer isso direito. A gente vai trazer ele de volta para você. Mas precisa ser do jeito certo. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Isabela limpou o rosto, respirou fundo, e quando falou, a voz saiu mais firme do que Carlo esperava. Então me diz o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer para ter meu filho de volta? Carlo olhou nos olhos dela e viu algo que não estava lá antes. Determinação. Primeiro, a gente precisa de mais provas. Segundo, a gente precisa entender a dinâmica da família Torres. Quem é Helena? Ela sabe de alguma coisa? Ela é cúmplice ou vítima? Terceiro, a gente precisa de uma estratégia legal sólida. E quarto, Carlo hesitou. Quarto, a gente precisa estar preparado para a possibilidade de que mesmo com tudo isso, talvez o Luiz não volte para você do jeito que você imagina. Ele foi criado como filho dos Torres por 7 anos. Ele não lembra de você. Para ele, Helena é a mãe. Isso vai ser complicado. Isabela fechou os olhos e novas lágrimas escorreram. Mas ela não desabou de novo. Apenas assentiu. Eu entendo. Eu entendo que ele não vai me reconhecer. Que ele não vai me chamar de mãe. Mas eu só preciso que ele saiba que eu existo. Que eu nunca parei de procurar. Que eu nunca abandonei. Carlo apertou as mãos dela. Então vamos fazer isso acontecer. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Isabela. Saber que o filho estava tão perto e não poder fazer nada era uma tortura silenciosa. Ela continuava trabalhando na mansão de Carlo, mas agora havia uma tensão constante no ar. Carlo notou que ela começou a perder peso, que as olheiras ficaram mais fundas, que ela mal tocava na comida que ele insistia em oferecer. Ele tentou distraí-la, envolvê-la mais nas atividades com Luca. Talvez cuidar de um bebê ajudasse a aliviar a dor. E ajudou, um pouco.
Isabela começou a passar mais tempo no quarto do bebê, cantando canções de ninar que ela costumava cantar para Luiz, contando histórias que nunca tivera chance de terminar. Enquanto isso, Rafael continuava o trabalho. Ele investigou Helena Torres e descobriu algo interessante. Ela tinha histórico de tratamentos de fertilidade mal sucedidos. Havia registros médicos, obtidos de forma duvidosa, mas Rafael não era homem de escrúpulos quando o trabalho exigia, mostrando que Helena nunca conseguira engravidar. E então, de repente, 8 anos atrás, ela aparece com um bebê. Sem registros de gravidez, sem fotos de barriga, nada. A história oficial era que ela tinha feito o pré-natal em clínica particular fora do país, por questões de privacidade. Mas Rafael não comprou. Ele decidiu ir mais fundo. Começou a seguir a rotina de Helena, onde ela ia, com quem falava, que lugares frequentava. E foi numa tarde de quarta-feira que ele a viu. Helena saiu de casa sozinha, sem motorista, num carro simples, e dirigiu até um bairro periférico. Ela parou em frente a uma igreja pequena, entrou e ficou lá por quase 2 horas. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos. Rafael esperou ela ir embora e entrou na igreja. Conversou com o padre, se apresentou como investigador particular e perguntou sobre Helena. O padre hesitou, mas quando Rafael mencionou que se tratava de uma criança desaparecida, ele cedeu. Ela vem aqui toda semana, sempre sozinha, sempre chora. Uma vez ela me perguntou se Deus perdoa quem fica em silêncio quando deveria falar. Eu não soube responder. Rafael anotou tudo e voltou para Carlo. A esposa sabe de alguma coisa. Ela está carregando culpa. Se a gente conseguir chegar nela, talvez ela fale. Carlo considerou. E como a gente chega nela sem assustar? Rafael deu de ombros. Deixa comigo. Eu tenho uma ideia. A ideia de Rafael era simples e arriscada. Abordar Helena diretamente, sem André por perto, e mostrar as provas. Não numa reunião formal com advogados, mas num encontro casual, humano. Rafael sabia que mulheres como Helena, presas em casamentos de aparência, sufocadas por segredos, às vezes só precisavam de uma desculpa para desabar. Ele marcou uma coincidência num café que Helena frequentava. Sentou-se na mesa ao lado, esperou ela pedir o chá de sempre e então deixou cair, acidentalmente, uma pasta com papéis. As fotos de Luiz no hospital público, a certidão de nascimento dupla, tudo espalhado no chão. Helena se abaixou para ajudar a recolher, educação automática. E quando viu as fotos, congelou. Ela ergueu os olhos para Rafael e ele viu o pânico. Quem é você? Rafael se sentou de volta, calmo. Alguém que está tentando ajudar uma mãe que perdeu o filho. E alguém que acha que talvez você também seja vítima nisso tudo. Helena largou os papéis na mesa, as mãos tremendo. Eu não sei do que você está falando. Mas a voz dela tremia também. Rafael inclinou-se para a frente. Helena, eu sei que você não pode ter filhos. Eu sei que o Luiz não é biologicamente seu. E eu sei que você sabe disso. A pergunta é, você sabia desde o começo que ele foi roubado de outra mãe? Helena cobriu a boca com a mão, os olhos enchendo de lágrimas. Ela olhou ao redor, checando se alguém estava ouvindo, e então sussurrou. Eu não posso falar sobre isso. Você não entende. Se eu falar, eu perco tudo. Rafael deslizou um cartão pela mesa. Se você não falar, a mãe biológica do Luiz vai. E aí, você perde tudo do mesmo jeito. Mas se você ajudar, talvez a gente consiga resolver isso sem destruir a vida do menino. Pensa nisso. Ele se levantou e saiu, deixando Helena sozinha com os papéis e com a própria consciência. 2 dias depois, Helena ligou para o número do cartão. Rafael atendeu. Ela estava chorando. Eu quero conversar, mas não no telefone, e não com você. Eu quero falar com a mãe, com Isabela. Rafael não esperava isso. Você tem certeza? Helena soluçou. Eu preciso olhar nos olhos dela. Eu preciso pedir perdão. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia no começo. Mas quando descobri eu não tive coragem de devolver. E agora? Agora eu vivo com essa culpa todos os dias. É aqui que tudo muda. Rafael passou a informação para Carlo, que passou para Isabela.
Ela ficou em choque. A ideia de encontrar a mulher que criava seu filho, a mulher que usufruía de todos os momentos que deveriam ser dela, era ao mesmo tempo tentadora e apavorante. Mas Isabela sabia que não tinha escolha. Se Helena estava disposta a falar, ela precisava ouvir. Carlo ofereceu a mansão como local neutro. Helena aceitou. A reunião foi marcada para o sábado seguinte, de manhã, quando André estaria num torneio de golfe. Quando Helena tocou a campainha da mansão de Carlo, Isabela estava sentada na sala, as mãos entrelaçadas, rezando baixinho. Carlo abriu a porta e Helena entrou. Ela era exatamente como nas fotos, loira, elegante, roupas caras, mas de perto, Isabela viu o que as fotos não mostravam. O cansaço, a tristeza profunda nos olhos, os ombros caídos de quem carrega peso demais. Helena parou ao ver Isabela, e por um longo momento, as duas mulheres apenas se olharam. Então, Helena começou a chorar. Eu sinto muito, eu sinto tanto. E se jogou de joelhos no chão, soluçando, pedindo perdão de um jeito tão desesperado que Isabela, mesmo querendo odiá-la, não conseguiu. Isabela se levantou, se aproximou e fez algo que surpreendeu até ela mesma. Estendeu a mão e ajudou Helena a se levantar. Vamos sentar, vamos conversar. Helena se sentou no sofá, limpando o rosto com um lenço que Carlo ofereceu. Isabela sentou-se na poltrona em frente e Carlo ficou de pé, próximo, caso precisasse intervir. Helena respirou fundo e começou a falar. Quando o André trouxe o Luiz para casa, ele me disse que era filho dele de um relacionamento anterior. Disse que a mãe era instável, que tinha problemas com drogas, que não queria a criança. Ele mostrou papéis, documentos que pareciam oficiais, dizendo que ela tinha renunciado à guarda. Eu acreditei, ou eu quis acreditar, porque eu não podia ter filhos. E de repente ali estava a solução. Um bebê lindo, saudável, que precisava de mim. Helena limpou as lágrimas de novo. Os primeiros anos, eu vivi um sonho. Eu era mãe, finalmente. Eu cuidava dele. Acordava de madrugada quando ele chorava. Levava nas consultas. Ensinava as primeiras palavras. E eu amava. Eu amo aquele menino mais do que qualquer coisa nesse mundo. Isabela apertou os punhos, tentando controlar a raiva que subia. Mas deixou Helena continuar. Mas uns 2 anos atrás eu encontrei uma caixa no escritório do André. Dentro tinha documentos antigos. E lá estava, a certidão de nascimento original. Com o seu nome, Isabela, com a data real. E eu entendi que meu marido tinha mentido, que ele não tinha adotado, que ele tinha roubado. Helena cobriu o rosto com as mãos. Eu confrontei ele. E sabe o que ele disse? Disse que fez o melhor para o menino. Que você era jovem demais, pobre demais. Que o Luiz merecia uma vida melhor. E que se eu contasse para alguém, ele ia me destruir. Ia tirar tudo de mim. Ia alegar que eu era cúmplice. E eu tive medo. Onde faltar força, usa rotina. Respirar, orar, agir. Isabela respirou fundo, sentindo o peito apertar. Ela queria gritar, queria quebrar tudo. Queria fazer Helena sentir uma fração da dor que ela sentiu. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquela mulher destroçada, Isabela viu algo que não esperava. Outra vítima. Helena não era a vilã. Era só outra peça no jogo cruel de André. Você gravou essa conversa. A voz de Isabela saiu baixa, mas firme. Helena ergueu os olhos, surpresa. Gravei. Eu tinha medo que ele apagasse as provas. Então gravei no celular sem ele saber. Carlo deu um passo à frente. Você ainda tem essa gravação? Helena assentiu. Tenho. E tenho a certidão original também. Eu escondi tudo. Porque uma parte de mim sempre soube que um dia isso ia vir à tona. Isabela sentiu algo se mover dentro do peito. Era a esperança. Esperança real, tangível. Pela primeira vez em 7 anos. Você me daria essas provas? Helena olhou para Isabela com os olhos vermelhos. Eu te dou. Mas eu te peço uma coisa. Uma coisa só. Isabela esperou. Não tira o Luiz de mim de uma vez. Deixa eu preparar ele. Deixa eu explicar aos poucos. Ele é meu filho também, Isabela. Eu sei que biologicamente não sou nada,
mas eu o criei. Eu sou a única mãe que ele conhece. Se você tirar ele de uma vez, vai destruir ele. E eu sei que você não quer isso. A pergunta silenciosa pairou no ar. Você consegue compartilhar seu filho com a mulher que o criou no seu lugar? Isabela fechou os olhos, buscando força em algum lugar profundo. Quando abriu, tinha lágrimas, mas também decisão. Eu não quero destruir meu filho. Eu não quero tirar ele de uma vida que ele conhece. Eu só quero fazer parte. Nem que seja pequena, nem que seja aos poucos. Mas eu preciso que ele saiba que eu existo, que eu nunca desisti, que eu sempre amei. Helena soltou um suspiro de alívio misturado com dor. Então a gente faz juntas. A gente explica para ele, a gente dá tempo e a gente tira o André da jogada, porque ele não merece estar perto de nenhuma de nós. A reunião terminou com um acordo frágil, mas real. Helena entregou a gravação e a certidão de nascimento original para Carlo, que imediatamente passou tudo para Rafael. Agora, com provas concretas, admissão gravada de André, registro duplo, testemunho de Helena, eles tinham o suficiente para forçar um acordo. Mas a estratégia precisava ser cirúrgica. Não era questão de apenas expor André. Era questão de proteger Luiz e garantir que Isabela tivesse direitos sem traumatizar a criança. Rafael montou um dossiê completo. Cada documento, cada gravação, cada foto, tudo organizado de forma que qualquer advogado veria na verdade em 5 minutos. Carlo contratou um advogado especializado em direito de família. Alguém conhecido por não ter medo de enfrentar famílias poderosas. Seu nome era Doutor Tomás Cardoso, um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, postura séria, mas olhos gentis. Tomás ouviu a história inteira, revisou as provas e no final disse apenas uma coisa: isso é caso ganho. Mas não vai ser fácil. Os Torres vão lutar, vão tentar comprar silêncio, ameaçar, sujar reputação. Vocês precisam estar prontos. Isabela estava. Ela não tinha mais nada a perder. A reunião com os advogados de André foi marcada para uma terça-feira à tarde, num escritório neutro no centro da cidade. De um lado da mesa, Carlo, Isabela, Rafael e Dr. Tomás. Do outro, André Valente Torres e 2 advogados de terno escuro, posturas intimidadoras, pastas grossas. Helena não estava. Ela havia se recusado a ficar ao lado do marido. André estava calmo demais. Sorriso confiante, postura relaxada, como se aquilo fosse apenas mais uma negociação de negócios. Doutor, Tomás abriu a reunião direto ao ponto. Senhor André, estamos aqui porque a senhora Isabela Rocha está reivindicando a maternidade do menor Luiz, atualmente registrado como Luiz Valente Torres. Temos provas substanciais de que houve fraude documental e apropriação indevida de criança. Ele deslizou o dossiê pela mesa. Gostaria de revisar antes de continuar? Um dos advogados de André pegou o dossiê, folheou rapidamente e o rosto dele mudou. Ele cochichou algo para André, que perdeu o sorriso. Essas provas são duvidosas. Podem ter sido fabricadas. Dr. Tomás cruzou os braços. Incluindo a gravação da confissão do senhor para sua esposa? Gravação que, aliás, já foi periciada e confirmada como autêntica? André estreitou os olhos. Minha esposa não tem autorização para gravar conversas privadas. Dr. Tomás sorriu, mas era um sorriso frio. Na verdade, tem. Quando há suspeita de crime, gravações podem ser usadas como prova. E falsificação de documentos públicos é crime, senhor André, assim como apropriação de incapaz. O silêncio que se seguiu foi pesado. André trocou olhares rápidos com os advogados. E Isabela viu algo que nunca pensou que veria. Medo nos olhos dele. O que vocês querem? A voz dele saiu tensa. Dr. Tomás abriu uma pasta nova. Queremos um acordo. Primeiro, reconhecimento formal de que Isabela Rocha é a mãe biológica de Luiz. Segundo, direitos de visita progressivos, começando com encontros supervisionados. Terceiro, indenização por danos morais. Quarto, e mais importante, transparência gradual com o menor sobre sua verdadeira origem.
Em troca, não levamos isso à mídia e evitamos processo criminal contra o senhor. André bateu a mão na mesa. Vocês estão me extorquindo. Dr. Tomás não se abalou. Não, senhor. Estamos oferecendo uma saída. O senhor cometeu crimes graves. Podemos ir pela via judicial, expor tudo e deixar um juiz decidir. Ou podemos resolver isso de forma civilizada, pensando no bem-estar da criança. A escolha é sua. Um dos advogados de André se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele. André cerrou os punhos, respirou fundo e então olhou para Isabela pela primeira vez desde que a reunião começara. Ela sustentou o olhar. Não com raiva, não com ódio, mas com uma firmeza que ele nunca esperaria encontrar naquela menina ingênua de anos atrás. Eu preciso falar com minha esposa, André disse finalmente. Doutor. Tomás assentiu. 48 horas. Depois disso entramos com o processo. 48 horas depois, Helena ligou. Não para Dr. Tomás, mas diretamente para a Isabela. Eu convenci ele. André vai aceitar o acordo, mas ele quer que eu fique com a guarda principal. E eu concordei, porque eu não confio nele sozinho com o Luiz. Isabela sentiu alívio e dor ao mesmo tempo. E as visitas? Helena suspirou. Vamos começar devagar, eu vou preparar o Luiz. Vou dizer que você é uma amiga da família, alguém especial que quer conhecê-lo. E aos poucos, quando ele estiver pronto, vamos contar a verdade. Isso funciona para você? Isabela limpou as lágrimas que escorriam silenciosas. Funciona. Obrigada, Helena, por fazer isso. Por não me odiar. Helena riu, mas era um riso triste. Como eu posso te odiar? Você é a mãe dele. Eu só peguei emprestado por um tempo, e agora é hora de devolver. Pelo menos parte dele. O primeiro encontro foi marcado para um sábado de manhã, num parque público. Terreno neutro. Helena levaria Luiz e Isabela estaria lá, casualmente. Carlo ofereceu ir junto para dar apoio moral. Mas Isabela recusou. Eu preciso fazer isso sozinha. Ela passou a sexta-feira inteira sem dormir. Escolheu a roupa 15 vezes. Ensaiou o que diria. Chorou. Rezou. E quando o sábado amanheceu, ela estava pronta. Ou achava que estava. Porque quando ela chegou ao parque e viu de longe Helena caminhando com um menino pela mão, o mundo parou. Era Luiz, seu filho. Não um bebê, não uma foto, mas uma criança real, viva, rindo de algo que Helena havia dito. Isabela ficou paralisada, escondida atrás de uma árvore, incapaz de dar o próximo passo. Foi Carlo que, apesar de ela ter recusado, apareceu do nada e colocou a mão no ombro dela. Respira. Vai lá. Ele está te esperando. Isabela respirou fundo e caminhou. Helena viu ela se aproximando e sorriu. Um sorriso triste, mas encorajador. Luiz estava distraído, olhando uns patos na lagoa. Luiz, Helena chamou suavemente. Tem alguém que eu quero que você conheça. Luiz virou, e quando seus olhos encontraram os de Isabela, ele inclinou a cabeça, curioso. Oi, ele disse, tímido. Isabela tentou falar, mas a voz não saiu. Ela se agachou, ficando na altura dele, e finalmente conseguiu sussurrar. Oi, Luiz, eu sou a Isabela, é muito bom te conhecer. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro? Luiz olhou para Helena, checando se estava tudo bem, e ela assentiu. Ele voltou a atenção para Isabela. Você conhece minha mãe? Isabela piscou, confusa, até perceber que ele estava perguntando se ela conhecia Helena. Sim, conheço. Ela é uma pessoa muito especial. Luiz sorriu. Ela é a melhor mãe do mundo. As palavras foram uma facada no peito de Isabela, mas ela sorriu de volta. Eu acredito. E você é um menino de sorte. Luiz deu de ombros, do jeito que crianças fazem, e então perguntou. Você quer alimentar os patos comigo? E assim, sem dramaturgia, sem grande revelação, Isabela passou a primeira hora com o filho em 7 anos. Eles jogaram migalhas de pão para os patos. Luiz falou sobre a escola, sobre os amigos, sobre o cachorro que queria ganhar no aniversário. Isabela ouviu cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. E em vários momentos,
ela precisou se afastar, fingindo checar o celular, só para limpar as lágrimas. No final da manhã, quando Helena disse que era hora de ir, Luiz acenou para Isabela. Tchau, Isabela, você volta outro dia. Isabela olhou para Helena, que assentiu. Volto, eu prometo. E enquanto via Helena e Luiz se afastarem, de mãos dadas, Isabela caiu de joelhos na grama e chorou. Mas dessa vez, eram lágrimas boas, lágrimas de gratidão, porque depois de 7 anos, ela tinha tocado no filho, conversado com ele, ouvido a voz dele, e ia ter mais. Não tudo, não do jeito que sonhara, mas ia ter. Os meses seguintes foram de ajuste. As visitas de Isabela se tornaram semanais. Luiz começou a gostar dela. Não sabia por quê, mas havia algo em Isabela que o fazia sentir-se seguro. Helena, aos poucos, começou a preparar o terreno. O Luiz sabe que existem famílias diferentes, né? Alguns amigos seus têm 2 pais, outros têm avós que cuidam. A Isabela é alguém que te ama muito também, de um jeito especial. Luiz não entendia completamente, mas aceitava. Foi numa tarde de domingo, 4 meses depois do primeiro encontro, que tudo mudou de novo. Isabela estava com Luiz no parque, montando um quebra-cabeça na grama, quando Luiz perguntou, do nada, Isabela, por que você sempre usa essa pulseira? Ele apontou para a pulseira de tecido vermelho, com as 3 contas de madeira. Isabela olhou para o próprio pulso, depois para ele. Porque ela me lembra de alguém muito importante. Luiz franziu a testa. Quem? Isabela hesitou. Helena estava sentada num banco próximo, observando. Ela acenou discretamente, dando permissão. Isabela respirou fundo e puxou a manga da blusa de Luiz, revelando o pulso dele. E lá estava, a outra pulseira, idêntica, L-U-I. Luiz olhou para a própria pulseira, depois para a de Isabela, os olhos se arregalando. São iguais. Como você tem uma igual? Isabela segurou a mão dele delicadamente. Porque eu fiz as 2. Faz muito tempo, quando você era muito pequenininho. Luiz inclinou a cabeça. Mas, como você me conhecia quando eu era bebê? Você era amiga da mamãe? E então Helena se aproximou, se sentou ao lado deles, e com uma voz suave, mas firme, disse, Luiz, a Isabela não era sua amiga. Ela é sua mãe também, sua primeira mãe. Você tem 2 mães, eu, que te criei, e a Isabela, que te trouxe ao mundo. Luiz olhou de uma para a outra, confuso. 2 mães? Como assim? Isabela limpou as lágrimas que começaram a cair. Quando você nasceu, eu segurei você nos braços. Eu te amei desde o primeiro segundo. Mas aconteceram coisas difíceis e você foi morar com sua mãe Helena. E ela cuidou de você muito bem. Ela te ama muito. Mas eu nunca parei de amar também. E eu nunca parei de procurar você. Luiz olhou para a pulseira no pulso. Então você me deu isso? Isabela assentiu. Te dei. No último dia que te segurei. Luiz ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com a sinceridade brutal das crianças, ele perguntou, e por que você não ficou comigo? Isabela sentiu o coração se partir. Como explicar para uma criança de 8 anos o conceito de roubo, de injustiça, de impotência? Helena interveio. Não foi escolha dela, amor. Foi complicado. Coisas de adultos. Mas o importante é que ela sempre te amou. E agora, a gente pode estar juntos. Os 3. Luiz olhou para Isabela, estudando o rosto dela, como se tentasse decidir se acreditava ou não. E então, fez a pergunta que Isabela mais temia. Você vai me levar embora? Longe da mamãe Helena? Isabela balançou a cabeça rapidamente. Não, nunca. Eu não vim para te tirar de ninguém. Eu só quero fazer parte da sua vida. Se você deixar. Luiz pensou por mais um momento. E então, simplesmente ele deu de ombros. Tá bom. 2 mães é legal. Meu amigo da escola tem 2 pais. Agora eu tenho 2 mães. E voltou a montar o quebra-cabeça, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela e Helena trocaram um olhar de alívio e descrença. Crianças eram mais resilientes do que adultos imaginavam.
Luiz processou a informação sem trauma, sem drama. Para ele, era simples. Mais gente que o amava. E estava tudo bem. Isabela cobriu o rosto com as mãos e chorou, mas eram lágrimas de pura, absoluta gratidão. André, por outro lado, não aceitou bem. Ele tentou reverter o acordo, contratar novos advogados, alegar que Helena era instável. Mas as provas eram incontestáveis, e a gravação da confissão dele era um tiro no pé. Helena, fortalecida pela verdade e pelo apoio de Isabela, pediu o divórcio. Foi um processo longo, amargo, mas no final, ela ficou com a guarda de Luiz, e André foi obrigado a aceitar a presença de Isabela na vida do menino. Ele se afastou, amargurado, e com o tempo, Luiz começou a vê-lo cada vez menos. Não foi uma decisão judicial, foi escolha do próprio menino. 1 ano depois do primeiro encontro no parque, Isabela estava oficialmente reconhecida como mãe biológica de Luiz. Ela tinha direitos de visita ampliados, participava de eventos escolares, festas de aniversário, decisões importantes. E, surpreendentemente, ela e Helena desenvolveram uma amizade genuína. Não era fácil. Havia momentos de ciúme, de tensão, de disputa silenciosa pelo afeto de Luiz. Mas ambas sabiam que o importante era ele. E juntas, apesar de tudo, elas estavam criando um menino feliz, seguro, amado. Carlo acompanhou toda a jornada de perto. Em alguns momentos ele se perguntou por que havia se envolvido tanto. Ele não conhecia Isabela quando começou. Ela era apenas a faxineira. Mas quanto mais ele via a força dela, a determinação, o amor inabalável por um filho que ela não via há anos, mais ele entendia. Ele entendia porque ele também era pai. E se alguém tivesse roubado o Luca dele, ele iria querer que alguém o ajudasse também. Era simples assim. Uma tarde, enquanto Isabela e Luiz brincavam no jardim da mansão, ela agora era praticamente da família, mais do que funcionária. Carlos se sentou ao lado de Helena, que havia vindo visitar. "Você acha que fez a coisa certa?" ele perguntou. Helena olhou para Luiz, que ria enquanto Isabela o perseguia numa brincadeira de pega-pega. "Eu acho que fiz a única coisa certa. Finalmente. Levei tempo demais, mas... sim, fiz." Ela virou para Carlo. "E você? Não se arrepende de ter mexido nisso?" Carlo balançou a cabeça. "Nem um pouco. Algumas coisas valem a bagunça." 2 anos depois do primeiro encontro no parque, numa tarde de sábado, Isabela estava na sala de Helena. Sim, ela agora frequentava a casa, ajudando Luiz com a lição de matemática. Luiz, agora com quase 10 anos, já chamava Isabela de Mãe Isa. Não tinha esquecido Helena. Ela ainda era mãe, sem prefixo, mas tinha espaço no coração para as duas. E de alguma forma estranha, isso funcionava. Foi naquele dia que Luiz, do nada, perguntou: "Mãe Isa, por que você não mora aqui com a gente?" Isabela ficou sem resposta. Helena, que estava na cozinha, apareceu na porta. Por que não?" Isabela olhou de uma para a outra, confusa. "Vocês estão falando sério?" Helena deu de ombros. "A casa é grande. Você passa metade da semana aqui de qualquer jeito. E seria mais fácil. Para o Luiz. E para nós." Isabela sentiu o peito apertar. "Helena, eu não quero invadir seu espaço. Você já fez tanto." Helena cruzou os braços, mas estava sorrindo. "Isabela, a gente já está vivendo essa loucura de 2 mães. Pode morar junto também. E olha, eu gosto de você. A gente virou, sei lá, família estranha." Luiz pulou da cadeira, empolgado. "Você vai morar aqui? Sério? Vai ser demais." Isabela riu, chorando ao mesmo tempo. Eu preciso pensar." Mas no fundo, ela já sabia a resposta. 3 semanas depois, Isabela se mudou para a casa de Helena. Não como funcionária, não como visita, mas como família. Ela tinha um quarto próprio, mas compartilhava as refeições, as responsabilidades, a criação de Luiz. E, surpreendentemente, funcionava. Elas dividiam tudo, das tarefas domésticas às decisões sobre escola, festas, limites. E Luiz crescia cercado de amor. Amor dobrado.
Carlo, ao saber da mudança, ficou genuinamente feliz. Ele tinha perdido uma faxineira, mas tinha ganhado uma amiga. Isabela ainda o visitava regularmente, levando Luiz para brincar com Luca, que agora tinha 3 anos e adorava o primo mais velho. As duas famílias, unidas por aquela história improvável, se tornaram entrelaçadas. 4 anos depois daquela quinta-feira em que Carlo encontrou Isabela chorando no quarto de Luca, numa tarde ensolarada de domingo, havia uma festa no jardim da casa de Helena. Era o aniversário de Luiz, 12 anos. A casa estava cheia de amigos da escola, primos, vizinhos. Helena e Isabela preparavam os últimos detalhes da mesa de doces, lado a lado, rindo de alguma piada interna. André não estava presente. Ele havia se afastado completamente, preferindo pagar pensão generosa e evitar o constrangimento de ver a ex-mulher e a mãe biológica do filho criando o menino juntas. Luiz estava no centro do jardim, cercado de amigos, soprando as velhinhas do bolo. Quando terminou, ele olhou para onde Helena e Isabela estavam e gritou: "Mães, vem cortar o bolo!" As duas se entreolharam, sorriram e caminharam juntas até o menino. Carlo estava ali também, com Luca no colo, observando tudo. E quando Luiz abraçou as duas mães ao mesmo tempo, Carlo sentiu algo se mover no peito. Não era lágrima, era gratidão. Gratidão por ter ajudado, por ter acreditado, por ter insistido quando parecia impossível. Isabela, segurando uma fatia de bolo para Luiz, olhou para as próprias mãos. As mãos que um dia tremeram de desespero ao segurar um bebê que ela achava perdido para sempre. E agora, essas mesmas mãos estavam firmes, entregando o bolo para o filho de 12 anos, cercado de amor, riso, vida. Ela olhou para o pulso e viu a pulseira de tecido vermelho, agora desgastada, quase se desfazendo. E no pulso de Luiz, a outra pulseira, também gasta, mas ainda lá. L-U-I, conectadas através do tempo, da dor, da esperança. Naquele momento, com o sol batendo no jardim, crianças rindo, Helena ao lado, Carlo observando de longe, Isabela respirou fundo e, finalmente, depois de tantos anos, sentiu paz. Não era o final que ela sonhara quando tinha 19 anos e segurava um bebê recém-nascido. Não era da história perfeita dos filmes, mas era real. Era dela. E era bom. Muito bom. Helena colocou a mão no ombro de Isabela e sussurrou: "Obrigada. Por perdoar. Por dividir. Por fazer isso funcionar." Isabela apertou a mão dela de volta. "Obrigada por amar meu filho quando eu não podia. Por cuidar dele. Por ser a mãe que ele precisava." Helena sorriu limpando uma lágrima. "A gente é uma família estranha, né?" Isabela riu. "A melhor família estranha que eu conheço." E ali, naquele jardim ensolarado, a história que começou com roubo, dor e desespero, terminou com perdão, cura e amor compartilhado. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. E às vezes, real é tudo o que a gente precisa. Se essa história mexeu com você, comenta aqui. Eu creio que o amor sempre encontra um caminho. E manda para alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para lutar pelo que importa. A fé não promete dias fáceis, mas promete que você não vai atravessar sozinho. Me conta, qual promessa te segurou quando tudo parecia perdido? Qual foi o momento em que você precisou acreditar antes de ver?